Fala, profissa! Você já sabe, eu sou Marcelo Chita e este é o Momento Varejo. Estamos agora vendo vídeos sobre essa questão mais inspiracional, mais comportamental, lidando com as questões emocionais. E eu quero falar agora sobre modelagem. O pessoal fala muito de coach, né? O coach foi um dos motivos do coach, da criação do coach, foi modelagem. O Richard Bandler, ele, junto com seu co-criador, John Grinder, eles observaram vários profissionais, terapeutas, e começaram a copiar o comportamento deles para ver se eles conseguiam ter os mesmos resultados. E aí isso eles chamaram de modelagem, que é nada mais, nada menos que uma inspiração em que a gente admira e foi bem sucedido em alguma coisa. Ou seja, existe atalho para o sucesso? Existe. É só você descobrir quem é que foi que fez aquilo que você quer fazer e conseguiu aquilo de uma maneira mais eficiente, mais rápida, de uma forma com mais qualidade. E se você descobrir como foi que ele conseguiu isso, você modelou. É justamente um processo da extração da estrutura da excelência com a possível replicação daquilo que você deseja fazer. Então, se eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu vou ver os vídeos do Ayrton Senna, por exemplo, que é um ídolo, que é meu ídolo, então eu vou procurar modelar o que ele fazia. As horas de dedicação, de treino, lembrando que as pessoas são diferentes, têm características diferentes, têm competências, talentos, dons diferentes, mas se nós estamos falando de comportamento, você pode modelar o comportamento e ir ajustando ao seu estilo, que aí provavelmente você vai conseguir o resultado um pouco mais rápido. Descubra a verdade. Sabe qual é a grande verdade? Não existe fracasso, nós nunca, jamais somos derrotados, porque não existe fracasso. Ou você teve sucesso, ou você tem uma grande oportunidade de aprendizado. Se você não bateu meta agora, bom, por isso a importância do gerente se reunir periodicamente com a equipe para poder justamente analisar as estatísticas e os procedimentos utilizados no salão de venda que deram certo e que não deram certo. Aqueles que não deram certo, a gente para de fazer. Aqueles que deram certo, a gente continua a fazer. E a gente começa a fazer algumas coisas diferentes que a gente ainda não fez para poder aliar o que deu certo e, quem sabe, nos ajudar a chegar onde a gente quer. Por exemplo, o Thomas Edison, que foi quem inventou a lâmpada, ele tem uma frase dele, que eu acredito que seja dele mesmo, né? Não sei se é uma lenda, mas que todo mundo atribui a ele, que diz o seguinte, que ele não falhou ao criar a lâmpada, ele apenas encontrou 9.999 maneiras de não fazer a lâmpada, de não dar certo. E aí, quando for na décima, não sei se é milésima vez, na 10.000 vezes, 10ª milésima vez, foi que ele fez e o negócio deu certo. Ou seja, não é que ele fracassou, ele apenas estava descobrindo formas de aprimorar para chegar no resultado definitivo. Muitas vezes você está seguindo um objetivo que não está alcançando, a solução não é você mudar o objetivo, talvez apenas a estratégia, e aí você chega onde você quer. Se pergunte, o que você pode aprender, crescer com isso que ainda não foi o sucesso, que algumas pessoas chamam de fracasso? É a oportunidade de aprender. Então se pergunte, avalie, faça as alterações, os ajustes e siga em frente. O segredo do sucesso é você ter controle sobre a sua vida. Você não tem o que você quer, você tem o que você tolera. Decrete agora, hoje é o último dia do meu velho eu. Eu não quero mais ser desse jeito. Você aí, repete comigo. Fala assim, chega! Sei que sou muito mais do que estou demonstrando. Mental, emocional,
e fisicamente na minha vida. Eu tomo essa decisão agora que vai alterar a minha vida para sempre. Eu decido mudar completamente. Usa a linguagem corporal, a fisiologia, para bater nas questões emocionais. Quanto mais emoção você botar, melhor. Eu decido mudar completamente todos os aspectos da minha vida que não estão dando certo. Eu decido nunca mais me conformar com menos do que eu posso ser. E trabalha para isso. Assuma o controle da sua vida definitivamente. E tome uma decisão. O Anthony Robbins diz o seguinte: não são as nossas condições que determinam o nosso destino, são as nossas decisões. Então tome uma decisão de que você não vai tolerar mais um corpo menos do que um corpo saudável. Você não vai tolerar mais um relacionamento tóxico. Você não vai tolerar mais desrespeito, abuso. E passe a ter uma vida mais saudável, mais feliz. E o cérebro é uma maravilhosa máquina de profetizar. Então profetize. O Henry Ford dizia o seguinte: se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer maneira você tem razão. O mestre Yoda, do filme Guerra nas Estrelas, ele pede para o George Lucas, o Lucas Skywalker, para levantar a nave espacial dele apenas com a força. Força do pensamento. Mas ele só fala força, a força. Aí o Luke faz aquela força assim. A pontinha da aeronave quase sai de dentro do lago, mas não volta. Aí ele fala: eu não consigo. Aí o mestre Yoda vai, faz um gesto assim meio de decepção, né? Garoto muito jovem, desiste muito fácil. Aí ele, com a sabedoria dele e com a força, com a experiência que ele tem, com a força, o domínio da força, ele levanta a aeronave, faz ela flutuar, uma coisinha, um anãozinho daquele tamanho, não. Só tem orelha. E ele bota a aeronave, faz ela flutuar e bota ela no lugar seco. O R222 começa a fazer aquele monte de barulho, chama a atenção do Luke. Aí quando o Luke vê assim, que a aeronave desce, ele chega perto do mestre Yoda e fala: eu não acredito. Aí o mestre Yoda falou assim: é por isso que você não consegue. Então, é preciso que você acredite que você é capaz de realizar. O sucesso está em suas mãos. Se você não consegue, diga: eu não consigo ainda. Mas você precisa acreditar na possibilidade de algo acontecer antes que alguma coisa aconteça de fato. Por isso nós temos uma ferramenta chamada Ponte ao Futuro, que é fazer você imaginar que você está no dia de realizar aquilo que você quer realizar e se imaginando, realizando, conseguindo, alcançando aquilo que você queria. E quando você conseguir fazer isso e usar todos os seus sentidos, é como se você estivesse indo na casa de alguém, uma festa, num lugar que você não conhece. A primeira vez você vai confuso, vai tateando, vai inseguro. Daí, quando você conheceu o endereço, alcancei o endereço da festa. Quando você tiver que ir uma semana, um mês, 2 meses depois, você já vai direto. Por quê? Você já conhece o caminho. Então, esse exercício chamado Ponte ao Futuro é isso. É fazer você visualizar que você conseguiu alguma coisa, porque o seu cérebro, ele não diferencia a realidade do imaginário. Para ele, você alcançou mesmo. Aí, quando você tiver que buscar a realização, a materialização do seu sonho, você vai fazer isso de maneira muito mais segura, muito mais firme, muito mais rápida. Então, visualize-se sendo feliz. Onde você quer chegar? E alto? Então, sonhe alto. Queira o melhor. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida, porque eu sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Carlos Drummond de Andrade. E para finalizar, eu quero te dar uma dica. Eu quero pedir para você assumir 5 compromissos na sua vida para você ter uma vida melhor. Compromisso número 1, seja impecável com as palavras, cuidado com o que você diz.
Porque uma vez uma flecha lançada, ela não volta mais. E uma palavra maldita, ela pode causar grandes estragos. Não traga, não tome nada como pessoal. Muitas vezes a pessoa está falando, ela pode até soar desagradável aos seus ouvidos, mas ela não quer te magoar, porque por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil. Isso é o lixo pessoal dela. Não deixa isso te interferir. Não leve para o lado pessoal. Às vezes a pessoa descobriu que um parente está doente, está chateado, falou de uma maneira ríspida, mas não é para te magoar. É que ele está com medo. Ele está sofrendo. Não faça suposições. Muitas vezes eu estou dando uma palestra, fazendo um treinamento, eu vejo pessoas falando baixinho, rindo. Quando eu comecei, era mais inexperiente, eu achava que a pessoa estava rindo, debochando de mim. Quando uma vez eu chamei a atenção de uma pessoa, eu falei, o que você está falando? Aí ele falou assim, não, eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu, que você falou, fiz um link, achei fantástico. Aí eu descobri que ela não estava rindo de mim. Ela, na realidade, estava conversando comigo e feliz pela sacada que ela teve. Estava praticamente me elogiando. Então é aquela coisa de você ressignificar, você decidir acreditar que as pessoas estão desejando o melhor para você e não o pior. Aprenda com os outros que o que incomoda muito em você também pode estar em você. Aquilo que incomoda você no outro pode estar em você. Existe uma frase que diz, odiamos no outro aquilo que não conseguimos suportar em nós mesmos. Seja tolerante com o outro. E faça sempre o melhor que você pode hoje. Lembra da nossa primeira história do rei? A coisa mais importante que você pode fazer é o melhor que você tem para dar para aquela pessoa que é a pessoa mais importante, que é aquela que está ao seu lado. Hoje. Procure ser a melhor pessoa que você pode ser para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Agora. Que agora é a única coisa que nós temos. Deus abençoe você. Seja feliz. E até o próximo vídeo.